Fala, meu amigo motorista, preste atenção nessa frase. Quem te conhece, você não precisa se justificar para ele. E quem não te conhece, até se justificando, ele não vai acreditar. Tem coisas que você não precisa se justificar, não precisa se explicar. Hoje, pessoal, com as redes sociais, as pessoas começaram a colocar o seu ódio para fora. É certo, o seu ódio. Elas simplesmente falam o que elas desejam falar e o que elas são nos comentários dos vídeos, criticam. Eu estou aqui, eu estava refletindo sobre isso. Tudo que você faz para certas pessoas está errado. Tudo que você faz, a pessoa tem uma crítica e tem algo a falar contra você. E o que você deve fazer com isso? Você deve ter dentro de você uma coisa chamada domínio próprio, equilíbrio emocional e entender que quem ama você, quem quer estar ao teu lado, vai estar de qualquer forma. Ele vai estar com você, ele vai caminhar com você. Quem te ama está ao teu lado. Pessoas que querem, não gostam de você, elas procuram como se fosse detetive, um motivo para poder achar um defeito em você, achar um erro em você. Esses dias eu vi uma pessoa falando assim, olha, eu acho muito, uma mulher falando, feio o homem treinar de regata. E eu gosto. Eu vi uma pessoa falando sobre isso. Eu gosto de treinar de regata porque eu gosto, porque eu vejo o músculo, faço o movimento, estou olhando ali e tal. E dá pra ver também a evolução do seu físico e tal. Mas o que acontece? Quando você bota o coração das pessoas, você fica doido. Se a pessoa ajuda alguém, a pessoa vai lá e critica, tá fazendo para se amostrar. Se a pessoa não ajuda, poxa, eu poderia ter ajudado, mas não ajudou. Se a pessoa, vamos supor, pessoal, estende a mão, tem pessoas, cumprimenta todo mundo, fala, pô, fulano é forçado, e onde chega fala com todo mundo, tá se amostrando. Quando você carregar a sua identidade dentro de você, você vai parar com isso. Você que é mais novo, mais jovem, você que é mais adulto, que não aprendeu ainda, mais velho, já chegou nos 40 anos. Quando você sabe quem você é, não precisa você ficar se justificando para as pessoas. Tudo tem alguém para criticar. Um dia eu estava vendo, por causa de ser cristão, quem é cristão não pode nada. Se for num jantar, participar de alguma coisa, a pessoa já tem uma crítica. Vamos supor, eu vou no aniversário de alguém da minha família, que eu não vou abandonar minha família, e eles não são convertidos. Aí filmo um vídeo lá, eu no meio lá com eles lá, e sai uma música mundana aqui. Eu não sou a favor de música mundana, não ouço música mundana. Eu ouço música, às vezes algumas que eu nem entendo, algumas batidas que eu boto de treino aqui. Se eu souber o que é a tradução, eu não vou botar se for coisa ruim. Mas eu não ouço música mundana, a minha boca só sai o perfeito louvor, só falo das coisas de Deus. E filma alguém da família e coloca uma música mundana. As pessoas caem em cima, pessoal. Porque eu estava lá, mas a Bíblia diz, não é os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu tenho pessoas na minha família que não são convertidos, que precisa eu estar no meio deles e falar do Senhor com eles. Eu não vou estar no meio deles bebendo, xingando, prostituindo, falando palavrão. E eu não vou estar no meio deles desse jeito. Quem você te ama, que está do teu lado, não precisa se justificar. Você não precisa se explicar. Tem pessoas que acham defeito na sua roupa, acham defeito no modo de você andar, e essas pessoas não tem jeito, nunca elas estarão satisfeitas. Você pode mostrar ouro para ela. Eu sei disso porque eu sou líder de igreja, sou convertido há 16 anos, e eu sei disso porque eu vejo na igreja pessoas que são curadas de câncer, na igreja, que desaparece sem tratamento, só oração cura elas, que elas vão para outra igreja e tá tudo certo, mas elas saem revoltadas achando defeito onde não tem. Pessoas que comem na nossa mesa. Davi falou assim, ó, até o meu amigo íntimo feriu meu calcanhar. As pessoas falam assim, você tem que ter postura disso, postura daquilo. Quando você vai ver, eu vejo um monte aqui, esses canais de corte, que vivem cortando o vídeo das pessoas mais famosas,
e batendo em cima, que não pode isso, que não pode aquilo, que isso está errado, que aquilo está errado, que aquilo outro está errado, e batendo. E eu estou falando, eu não vejo você falar mal de alguém ser algo que vai salvar alguém ou alertar alguém. Nós estamos aqui para denunciar, nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui para aquilo. Eu não concordo com isso. Nós estamos aqui, para mim, atrapalha mais do que ajuda. E você que está aí, imagina, eu chego aqui, igual a gente bota a cara a tapa, eu chego aqui e falo para vocês sobre treino, muitas das vezes que eu treino, mudei minha alimentação, perdi 25 quilos e tal, melhorei minha vida em todo sentido. E eu gravo para vocês aqui sobre isso, e gravo para vocês na parte da fé, orações, busca do Senhor, culto, e falo para vocês aqui no nosso canal sobre você melhorar os seus ganhos como motorista, sobre você adquirir os seus bens, trabalhar ali. Deixo algumas indicações de algumas coisas aqui no canal também, alguns links de coisas que você pode comprar, que você pode aprender, cursos, alguma coisa, eu deixo aqui no link da descrição muitas das vezes. Aí deixo o e-book também do motorista, aí eu deixo aqui. Aí o que acontece? Tudo que você faz está errado. E eu me lembro uma fase da minha vida em que eu comecei a ouvir todo mundo. E eu começava a fazer mudanças na minha vida. Eu mudava a minha vida. Eu vou ficar assim porque assim é a postura certa. Vou ficar assim porque a postura certa é essa, quando eu era mais jovem. Eu ia mudando porque sempre tinha alguém que criticava, eu ia mudando. E você vê que nada tá bom. Nada vai estar bom. Nada vai estar bom para o ser humano. Sempre vai ter um. Um vai criticar a roupa. Outro vai criticar o corte de cabelo. Outro vai criticar a barba. Outro vai criticar você estar em certos lugares. Outro vai criticar. E sempre vai existir isso. Isso sempre vai existir na sua vida, na minha. As pessoas opositoras a você. Só que elas não vão falar na sua cara, que na internet aqui é muito fácil criar um perfil e ir no comentário falar um monte de coisa, falar um monte de besteira. E se você entender que quem está com você, quem está ao teu lado não vai te abandonar, você vai continuar firme no seu propósito. Eu estou aqui, eu encontro pessoas na rua, eu encontro motorista que me contam que melhoraram os seus ganhos através do canal, e isso é gratificante. Aprenderam a trabalhar, aprenderam a rodar no aplicativo de forma correta. Como sempre eu falo aqui, eu não estou aqui para prejudicar o passageiro, eu estou aqui para incentivar você a melhorar os seus ganhos, a melhorar a sua vida através do benefício financeiro que você vai fazer através do aplicativo. Então, pessoal, às vezes você talvez fica cansado, fica desanimado, fica desacreditado de muita coisa por causa de opiniões. Quando você coloca a cara para bater, você passa por situações que você vê o ser humano ali que não te conhece, que não criou com você, que nunca tomou um refrigerante com você, falar opiniões. Então, muitas das vezes, eu me privo muitas coisas, coisas negativas, eu prefiro excluir o comentário. Eu excluo o comentário da pessoa e acabou. Muitas vezes eu não excluo aqui nos shorts, mas nos vídeos assim longos, eu vou lá e excluo. Porque eu não quero coisa negativa na minha vida. Então, o que eu quero ensinar vocês através desse vídeo? Viva a sua vida. Viva a sua vida, deixe viver, porque nós estamos aqui, nós não somos merecedores de nada, nós não somos merecedores de nada. É a misericórdia, é a graça do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a minha vida principalmente. Eu tenho convicção disso. E não entre em depressão, não se cobre demais, porque quando você se cobra demais, você acaba destruindo a sua vida, começa se cobrando pelas cobranças excessivas.
Então eu aprendi assim. Eu estou compartilhando com vocês aqui, porque no canal tem vários vídeos, tem muitos vídeos aqui que eu gravei, antigos aqui, como que eu era, como que eu estou hoje, a mudança de vida, testemunhos, pregações, e sempre vai ter alguém para criticar alguma coisa, sempre vai ter alguém para debochar da gente, sempre vai ter alguém. Hoje eu falei com um menino aqui na academia, um rapaz que não acredita em Deus, até uma boa pessoa, e eu não faço isso, conforme eu digo a vocês aqui, ó. Minha Bíblia está aqui, ó. Se eu for rodar no aplicativo, a minha Bíblia não fica aqui no painel. Eu deixo ela em casa ou aqui do lado, eu já carrego a Bíblia no meu telefone. Eu não exponho isso dentro do meu carro. O carro é meu. Eu tenho rádio aqui, eu não ligo louvor. Não, na hora de trabalhar, trabalho. Aqui eu não ligo. Vamos supor, não é um ambiente. O carro aqui, você levou tal, você evita. Aí um dia, onde tem um grupo de pessoas na academia, o rapaz chegou, ele pegou, falou, não sei se foi de deboche, foi, um cara colocou um louvor, e ele não gosta de Deus, não acredita em Deus, conversa com a gente normal, a gente conversa, e ele, quando ele já chegou falando assim, olha, virou igreja isso aqui agora, e o nosso amigo aqui, que eu não gosto de problema, o dono da academia, esperou um tempo, ele falou isso, e ele foi lá e mudou o som depois de algum tempo, porque ele não quer um clima pesado, né? Ele evitou, porque chegou uma pessoa e falou isso. Eu respeito o posicionamento de não acreditar em Deus, com certeza, mas eu fiz uma analogia. Imagina eu como pastor ou crente chegar em um ambiente que está ouvindo outra música e falar assim, poxa, só essa música mundana aí, coloca um louvor aí. Mas quando você troca a versão, você vê que é complicado, começa a ter certos tipos de problemas. Se você trocar, se fosse eu chegando falando, eu falei até com o rapaz, ele achou que eu estava sendo complicado. Eu falei, não, rapaz, eu sei que você está resolvendo o problema. Não estou falando de problema, eu estou falando, se nós fizermos uma analogia, nós vamos saber que as pessoas criam situações, tipo implicância, à toa. Porque se eu chegar num lugar e ter uma música mundana, eu não vou me posicionar, falar que tá chato, falar isso aqui. Eu pego um fone de ouvido ou eu me retiro. Aí eu fiz uma analogia com o rapaz, falei com ele, ó, eu entendo o seu jeito de ser, você não quer problema aqui. Então, pessoal, quando você entender que esse mundo é mau, o mal tá aí, rapaz, o homem mau existe. E nós temos que ter muito cuidado para a gente não arrumar problema, para nós não arrumarmos briga. Então não vale a pena. Eu não falo nada, eu vivo em qualquer ambiente. Não quer ouvir louvor, ouve a sua música para lá. Não quer, eu não quero ouvir, eu boto o fone, saio de perto, sigo o meu rumo, sigo o meu caminho. Então, as pessoas, elas criam situações para ter um problema. E sempre tem que ter alguém que tem sabedoria, igual o rapaz aqui falou com ele, não teve problema nenhum sobre isso, o cara só falou, citou um exemplo, tipo uma brincadeira, né? Mas eu penso assim, se trocar as versões, é totalmente diferente. Quando é alguém que representa Deus, que é alguém da igreja, que tem um posicionamento, que se incomoda com algo, a pessoa logo, vai mudar o mundo por causa de você. Então, o meu pensamento, ele é esse. Você tem que viver a sua vida, ter o seu posicionamento e não absorver o que os outros falam. Tipo assim, nada me incomoda. Se tivesse sem um louvor, tanto faz, tanto fez. Se tiver a música mundana, tanto faz, tanto fez. Porque a minha mente já foi transformada. Então, eu não vou pensar por causa daquela música. Ele não vai me influenciar, porque eu estou ouvindo em algum lugar. Então, cuidado com as más influências. Cuidado com as pessoas tóxicas. E às vezes, estou falando para você, às vezes, essas pessoas tóxicas, geralmente, são pessoas próximas. Vou te falar uma coisa, tem mãe que é tóxica, tem pai que é tóxico, tem irmão, tem tio, tem sobrinho, tem primo, tem vários tipos de pessoas que são próximas de você, tem avós que são tóxicos,
Então, o que que eu penso? Se a pessoa é tóxica, se a pessoa quer me ferir, se a pessoa quer me acabar, quer me destruir, eu simplesmente me afasto. Eu me retiro e não vou ter estresse nem problema com essa pessoa. Então, pessoal, é só olhar a versão. Você olha o tanto de pessoas que não se posicionam em nada e sempre tem algo a falar de alguém, sempre tem algo a criticar, sempre tem algo a debater. Não, a pessoa tem um direito. Por isso que às vezes, igual esse vídeo aqui, eu vou colocar o comentário desativado. Porque às vezes as pessoas perdem a noção, cara. Perdem a noção que você está na rede social, mas você é um ser humano. Você tem posicionamento diferente do meu. Não é porque você tem um posicionamento diferente do meu que a gente tem que brigar, que a gente tem que discutir. Não é porque eu tenho um posicionamento que eu tenho que falar aquilo, que eu tenho que tecrar e escrever. Então, eu acredito que as pessoas perderam o bom senso. Perderam a vontade de ficar calado. Ai, eu não vou falar, é melhor ficar quieto. Tem coisa que você deve ficar na sua, quietinho, ou se não passar e rolar e ir embora. Então, cuidado para você não absorver certos tipos de coisa. Eu já passei por isso e sei como é que é. De seguir o que os outros falam. Eu fiquei muito mal. Porque eu era uma coisa, comecei mudando, aí a pessoa começa se engessando, começa não dando risada, começa não convivendo. Porque tudo que você faz é um motivo de crítica. Tudo que você faz é um motivo da pessoa achar ruim. Então, quem só vê defeito em você, dificilmente vai ver uma qualidade. Dificilmente. Eu já vi aqui, tem amigos meus que olham eu treinando hoje, olham o jeito que eu mudei, o semblante muda, porque sai aquela retenção de líquido. Tem aqui o vídeo aqui, lugares mais perigosos aqui de Campos, que meu rosto tá assim, ó, inchado, o jeito de falar é diferente, a voz é diferente, você pode procurar aí. Tem amigos meus que falam, rapaz, agora você tá outro, agora você tá diferente, agora você melhorou. Mas tem outros que se escandalizam porque tá com a camiseta, porque filmam um treino, que colocam o resultado, mas sabendo que eu também tenho amigos que são pastores que tinham assim, estavam acima do peso, estavam mal e viram o meu treino e começaram a treinar, amigos meus. Então, quando você entender que a crítica do outro que te abafa, que te mata e te coloca para baixo, você deve deixar de lado. É igual as pessoas hoje têm uma facilidade de chegar na internet aqui e falar, fulano é falso profeta, fulano é mentiroso, fulano é do diabo, fulano é isso. É igual o cara falar, todo político é corrupto. Todo. Pessoal, na nossa vida não existe esse negócio de tudo. Toda coisa que é absoluta, ela é burra. Você não deve falar igual todo pastor ladrão, todo isso, aquilo. Não existe. Todo motorista vai tentar te roubar uma corrida. Já parou para pensar nisso? Todo passageiro não vai te pagar. Teve um dia que uma pessoa falou assim, não, o mundo tem mais pessoas ruins do que pessoa boa. Eu falei, rapaz, se fosse assim, o mundo já tinha acabado. Eu falei com a pessoa, falei, não, rapaz, eu ando aqui no carro, 99,9% das pessoas são pessoas boas, são pessoas que andam certo, são pessoas que andam, tem uns que andam com o dinheiro certinho, te entrega nas suas mãos. Então não adianta você pensar que todo mundo é igual. Não adianta você fazer tudo que os outros querem. Eu sei que as pessoas estão cada dia mais difíceis de lidar, já estão crescendo uma geração de gente mimada, porque se não for do jeito dele, e tem pessoas antigas também assim, se não for do jeitinho deles, isso, aquilo, é igual um dia, quando eu me converti, porque eu uso bermuda, uso camiseta, uso as roupas no tamanho do meu corpo e tal. Aí um dia, uma pessoa da minha família falou assim comigo, olha, Deus, ele ia te usar tanto, falando comigo, se você andasse na doutrina. Aí eu saí de perto, parei para pensar, não respondi na hora, porque na época do novo convertido, falei, poxa,
Jesus, ele me chamou e ele não não me quer na presença dele porque eu uso bermuda, uso camisa careca, camiseta. Eu não tô entendendo essa não. Aí o cara falou isso comigo, o novo convertido. Aí eu saí, fui para casa, orei, fiquei meio triste na época, jovem. E ele falou de doutrina. Aí a igreja dele não pode barba. A igreja que era dele está desviado hoje, está desviado há mais de 15 anos. A igreja desse familiar meu não pode barba, bigode, não pode nada, não pode nada. Doutrina pesada, costume de homem. E ali não podendo nada, eu achei que tinha que ser assim. E eu comecei a ficar infeliz e triste, mesmo buscando no monte. E eu já orei, já tinha expulsado demônio. O que eu fiz? Eu simplesmente, dessa opinião dele, orei a Deus. Nessa que eu orei a Deus, eu abri a Bíblia. E eu me lembro que Deus me deu uma resposta. Senhor, me dá uma resposta. Porque se eu estou errado com o Senhor, eu estou fazendo o que na igreja? Para você ver o que é a opinião de alguém. Eu fui consultar o Senhor. Quando eu consultei o Senhor, que abri a Bíblia, não é você fazer isso direto. Uma vez ou outra, você pode fazer uma prova com Deus assim. Quando eu abri a Bíblia dizia assim, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e delas eu sou conhecido, e elas me conhecem, e eu as conheço. Jesus falou isso. Esse versículo matou a pau. Então eu fui e comecei a ter outras experiências com o tempo, e eu vi que Deus, ele me moldou para eu não ser levado pelo que os outros falam. Quem não gosta de você sempre vai ter algo a falar. Não precisa se explicar para quem não gosta de você, porque nada que você falar vai convencê-los. Não precisa se explicar para quem gosta, porque ela já conhece você e ela já sabe quem você é. Então o que eu digo é isso para você. Então se cuida, seja você mesmo, não viva pelos outros, viva pelo que você é, e você vai arrebentar. Deus abençoe.